Imagine por um momento um homem possesso por demônios, que grita entre os túmulos, que se fere, que ele é tão feroz que nenhuma cadeia pode prendê-lo. Esse é o retrato que nós temos aqui. O retrato de um homem que vive na escuridão, um homem solitário, um homem que se fere, um homem que grita de desespero, de tal forma que esse grito ecoa pelos montes. É um retrato terrível, né? Agora, tentem nesse mesmo ato imaginativo, nesse mesmo exercício, imaginar esse mesmo homem sentado. Esse mesmo homem calmo, aos pés de Jesus, agora tendo a oportunidade de viver sua vida, cuidando de um cachorrinho, andando na praia. Esse homem que agora tem uma nova história para contar, e que a diferença entre quem ele era e quem ele é agora é porque Jesus interviu na sua vida. Isso é Marcos capítulo 5, é o texto que nós lemos, um texto que mostra nesse dinamismo de Jesus, do ministério de Jesus, nessa vida que não para, né? O capítulo 5 já começa dizendo: chegaram então ao outro lado do mar. Então ele saiu, ele estava fazendo algo e agora já emendou com outra atividade, mas nesse exercício dinâmico do ministério de Jesus, encontra esse homem e transforma a vida dele. Marcos, ele traz o retrato de Jesus que acabou de sair da tempestade, foi o nosso texto do domingo passado. Jesus acabou de acalmar a tempestade, a ordem dele se cumpriu, ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. De fato eles chegaram na outra margem, chegaram aqui na terra dos Gerazenos, que é na região de Decápolis, uma terra gentil, uma terra cheia de impurezas, uma terra cheia de necessidade de purificação, e lá ele não precisa mais acalmar ondas, ele não precisa mais calar o vento. Jesus vai enfrentar demônios. Não é à toa que Marcos coloca esse texto aqui para mostrar que Jesus ele enfrenta e domina a natureza, mas agora ele subjuga o mal, ele subjuga demônios. Marcos nos mostra Jesus transformando o impuro em puro. Não sei se você percebeu, eu acho que é meio claro nesse texto, que a tônica dele é isso: Jesus tem poder para transformar aquilo que é impuro em puro, o perdido em um missionário. Irmão Chico, se eu puder diminuir um pouquinho aquele ventilador, só para ele não dar esse tremelique, por favor. Nós vemos aqui nesse texto Jesus dando graciosamente a sua presença, que é algo que você não pode perder nesse texto. Jesus entregando a sua presença. Marcos coloca esse texto aqui entre cenas em que qualquer homem se deparando com elas se tornaria impuro. Jesus ele encontra um endemoniado que não tem só um demônio, mas tem uma legião. Jesus depois vai encontrar uma mulher impura, depois vai encontrar uma menina morta, que também dentro do judaísmo o contato com os mortos era algo que trazia impureza. E em ambos os casos, Jesus, ao invés de se tornar impuro, é aquele que purifica. E a mesma pergunta que ressoa lá na tempestade é aquela que permanece aqui: quem é este? Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos olham para ele, olham para tudo que está acontecendo e perguntam: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? E agora, quando Jesus expulsa Satanás, seus demônios, daquele homem, eles têm que entender que quem é este? É aquele que reescreve histórias, é aquele que tem poder sobre a natureza, mas também tem poder sobre todos os poderios satânicos, os poderios demoníacos. Amém, irmãos? Esse rei que escreve histórias, que reescreve histórias, é o mesmo que pode reescrever a tua história, é o mesmo que reescreveu a nossa história, e é diante dele que nós vamos estar agora. Vamos expor o texto. O primeiro ponto que nós temos aqui é um homem digno de pena. Está em Marcos, do capítulo 5, versículo 1 ao 5. Chegaram então ao outro lado do mar. Você deve lembrar que Jesus estava na tempestade no mar da Galileia, e o rumo era essa região, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, agora nós temos a descrição do homem. Um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro.
E esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. Mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas, ninguém tinha força para dominá-lo. Pega isso, a ênfase desse momento, né? Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Então Marcos, ele abre o relato com uma das histórias mais terríveis sobre a condição de miséria do homem. É difícil você ler as escrituras e encontrar um homem que esteja enfrentando um sofrimento tão agudo quanto o endemoniado de Gadara, o endemoniado de Gerazeno. Talvez Jó, não é verdade? Na agonia, na dor, em se ferir, em rapar com capos. Mas esse homem aqui, ele não só não tem nada, perdeu tudo, mas ele mora em sepulcros, ele vive com os mortos, ele é um quase morto. Ele é alguém que não tem nome, ele é alguém solitário, ele é alguém que vive em impureza. A primeira impureza que Marcos coloca aqui de forma clara é que ele mora em Decápolis, ele é um endemoniado de Gezareno, ele mora fora da cidade santa, ele mora fora da terra santa, o que dentro do contexto do Antigo Testamento, da lei judaica, ele morava numa terra impura, ele já era alguém impuro por isso, mas mais do que isso, ele é um homem que vive nos sepulcros, que é um lugar de mortos, ele é alguém que vive numa terra de criadores de porcos, que também para o judaísmo é uma terra de impureza, que come porcos. Esse homem, portanto, é o auge de toda a impureza que a gente vê aqui. É um homem que não só tem uma impureza no corpo, que mora numa terra impura, mas é um homem possesso por espírito imundo, possesso por demônios, diz aqui o versículo 2. Então é um homem descrito como tendo toda sorte de impurezas. É alguém impuro que se torna mais impuro ainda por morar entre os mortos. Morar, não num cemitério, porque naquela época não era uma ideia como nós temos hoje de cemitério, mas um local cheio de cavernas, cheio de túmulos, cheio de pessoas descansando. No Antigo Testamento, túmulos, porcos, gentios, espíritos imundos, todos eram sinais de impureza e estão todos ali congregados na figura desse mesmo homem, que além de impuro, é escravizado. Porque ele não é só alguém induzido, usado por demônios, mas é alguém que tem demônios morando dentro dele. Diz o texto aqui que ele é governado pelos demônios que o atormentavam, que o faziam sofrer dia e noite, diz aqui o nosso texto, que ele gritava, ele clamava, se feria com pedras, um grito que ecoava, um grito que podia ser ouvido de longe, diz o versículo 5. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. É alguém solitário, mas conhecido. Eu não sei quantos aqui têm a experiência de ser conhecido por algo que não é agradável. Na escola é onde muitas vezes nós temos isso, né? Alguém conhecido por um vexame, por alguma coisa que fez. Esse homem era alguém solitário, mas não era alguém desapercebido, alguém desconhecido. Todo mundo já ouviu falar do endemoniado de Gadara. Não passa pela região dos cemitérios não, porque lá tem não, como a gente vai ver nos relatórios paralelos, tem 2, mas Marcos só quer destacar esse. Tem um homem lá. A força dele é sobrenatural. Já tentaram amarrá-lo, já tentaram contê-lo, já tentaram prendê-lo. Mas os grilhões que amarravam os pés e as mãos naquela época, ele arrebentava, ele quebrava as algemas. Ninguém conseguia mantê-lo numa terra só, porque ele arrancava a corrente e fugia. Marcos enfatiza para nós, meus irmãos, a total incapacidade das pessoas tratarem com ele. Você já viu alguém assim? De repente, alguém viciado em drogas, que os pais acabam, né? A gente já viu isso na TV, gente que vai lá e prende e tal, mas não consegue conter essa figura desse homem. Todo mundo já esgotou as possibilidades, as estratégias, as formas de tentar conter aquele homem e nada mais. E aqui ainda tem algo que chama a atenção, porque diz assim, versículo 6, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Aqui é uma dúvida interpretativa, se
Aquele homem corre diante de Jesus, ele tem uma reação diante de Jesus, inclinado, porque ele mesmo tem esperança em Jesus. Então ele é um homem endemoniado, mas quando ele vê Jesus, o coração dele arde, ele corre para se prostrar, para suplicar, para pedir a libertação que só Jesus pode dar. Ou, se controlado pelo espírito imundo, como já aconteceu em outras cenas em Marcos, ele corre e se prostra diante da pessoa de Jesus, porque Jesus é o Senhor sobre todos, inclusive sobre demônios. A gente não sabe ao certo se é o coração do homem que leva ele a se prostrar de Jesus, ou se é o ato de subordinação dos demônios de Jesus. Mas uma coisa é clara para a gente aqui, que quando ele corre para se dobrar diante de Jesus, para se suplicar algo a Jesus, o que predomina aqui, meus irmãos, é que o senhorio de Jesus é reconhecido, seja por um homem em condição miserável, seja por Satanás. A gente vai fazer uma aplicação sobre isso. Não importa a situação aqui, o senhorio de Jesus é reconhecido. Vamos para a segunda parte do texto. Além de ter um homem digno de pena, a gente tem aqui demônios rendidos. Versículo 6 ao 10. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião. Não é Legião Urbana não, tá? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito, veja aí a ênfase, rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Então nós temos aqui a descrição dos demônios que atormentavam o homem e que entram em cena, e eles entram em cena já em pânico, né? Lá em cima, quando vai descrever quem é o homem, a gente vê aquele espírito como um espírito que atormenta, mas agora, dia de Jesus, ele é o espírito que é perturbado, um espírito que se sente incomodado diante da presença de Jesus, está em pânico, está suplicando, ele corre, ele suplica, fala em desespero: que tenho eu contigo, Jesus? O que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Aqui é uma forma do demônio dizer, né? Até o demônio reconhece, só há um Deus, e esse Deus é o Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem algo que às vezes a gente nem reconhece. Mas veja, não me atormentes, é a súplica dele. Eles se curvam, como já fizeram em outras vezes, para pedir, para implorar por um favor àquele que é maior. Jesus é o maior naquela cena. Eles já fizeram isso, por exemplo, no capítulo 3, versículo 27. Vamos voltar um pouquinho aí. Jesus mesmo disse: pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que o primeiro o amar. Então ele saqueará a casa. Então quando eles veem Jesus, eles veem: opa, o que é que ele está fazendo aqui? Veio nos amarrar. Por isso que ele diz: eu te peço, eu te imploro que não me importunes. Mais do que isso, eles revelam a identidade de Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem quem Jesus é, mesmo aquele mesmo que já expulsou demônios. Lá em Cafarnaum, Jesus já expulsou toda sorte de demônios, e agora ele está ali em Gadara, ele está ali em Decápolis. Aquele homem que estava expulsando lá, não estava mexendo com eles aqui, mas ele já chegou aqui. Não nos importune. Notem, irmãos, Jesus já ordenou. O que é que Jesus diz aqui? Sai, versículo 8, sai desse homem, espírito imundo. Né? Então, aqui quando ele corre e se prostra, quando ele clama, já existiu algo anterior, porque o versículo 8 diz assim, ó, pois, está explicando, quando ele diz, ó, Jesus, por favor, não nos importuna, nós imploramos, não nos importuna, eles falam isso em resposta à ordem de Jesus. Ele diz: olha, espírito imundo, sai, deixa eu ver. É a primeira cena que nós vemos algum tipo de diálogo entre Jesus e os demônios. Antes Jesus falava e tudo aconteceu. Não é que eles estão rejeitando a ordem de Jesus, é que eles estão suplicando. Não é um diálogo do tipo de negociação. Ó Jesus, nós vamos atender a tua vontade, mas só se o Senhor... Não é uma negociação. Jesus já ordenou, mas é esse diálogo é um diálogo de rendição. Nós já perdemos. O Senhor é o Senhor,
Mas deixa a gente pedir uma coisa, como derrotados. Não nos atormenta. Lá depois ele vai pedir, né? No versículo 10. Não nos envia para fora da região. Eles sabem que é Jesus e suplicam. Não nos atormenta. Nós já perdemos. Mas nos deixa aqui. Meus queridos irmãos, a figura que nós temos aqui é uma figura muito semelhante a Jesus no mar da Galileia, no barco. Jesus lá está fazendo o que no barco em meio à tempestade? Ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Alguém lembra? Porque ele está cansado, mas também porque ele tem todo o controle, ele tem todo o poder e descansa na providência de Deus. Ele está diante de um demônio, de um conjunto de demônios que atormenta o homem, que atormentava toda uma região, e ele está lá como aquele sobre quem repousa toda a autoridade, como aquele que pode dizer a qualquer um: olha, eu te ordeno que saia. Jesus tem um total controle da situação. E quem lemos, você e eu, nós estamos expondo esse livro desde o capítulo 1, versículo 1, nós sabemos nesse ponto, nós já estamos no capítulo 5, que desde Marcos capítulo 1, versículo 1, Jesus jamais vai barganhar com um demônio. Ele é o Filho de Deus. Ele jamais vai, durante um exorcismo, barganhar. Então o pedido desses demônios não é uma troca, é uma rendição. Não há guerra nesse sentido. Amém, irmãos? Então tem uma preocupação, guerra espiritual, né, e tal. É lógico que existe uma guerra espiritual, mas diante de Jesus, se você olhar de fato quem é Jesus, como Marco tem nos exposto quem é Jesus, no final das contas não tem uma guerra, não tem uma batalha. Do início ao fim, seja dessa situação, seja da história da redenção, do início ao fim, a cena que nós já vimos antecipadamente é a total rendição de Satanás e de seus demônios. Amém, irmão? Você crê nisso? Porque uma coisa que durante um tempo foi muito familiar no imaginário dos evangélicos é Jesus batalhando, né, com Satanás, a guerra de Armagedon, todo mundo tem medo e tal, mas a descrição da Bíblia é que Jesus derrota Satanás com um sopro da sua boca. Amém? É esse que aparece diante de Satanás, é esse que aparece diante desse demônio, diante da legião, aquele que pode acabar com eles. Eles não sabem qual é o propósito de Jesus nesse mundo ainda, mas uma coisa eles sabem: ele veio esmagar a cabeça da serpente. Então, eles quando vem Jesus, olha, dá só um tempinho a mais para a gente, deixa a gente ficar por aqui. Vamos ver como é que esse espírito se apresenta. Ele se apresenta como legião. Aqui evoca, meus irmãos, uma autoridade romana. Legião, no exército romano, era um grupo de 6.000 soldados. O mito Santana é mais conhecido por Edilson do Brasil, por tempestades. Legião era uma forma de falar de um destacamento romano de em torno de 5 a 6.000 soldados. Existiam vários tipos. Inclusive, existe uma legião romana naquela época de Jesus que o símbolo deles era um javali. Porco, né? Talvez tenha algo aqui vinculado. Mas veja, mais do que um exército romano, ele se apresenta como legião porque ele está dizendo que ele é um exército do mal. Ele é um exército satânico. É como se esse espírito imundo fosse o líder de vários outros espíritos. A pergunta de Jesus, meus irmãos, não é uma fórmula de exorcismo, tá bom? Como a gente vê em algumas igrejas aí. Expulsa demônio, então tem que entrevistar o demônio, né? Quem tu é? O que é que tu veio fazer aqui? O que é que tu gosta de comer? Né? Da onde tu vem, para onde tu vai? Não existe isso, né? Você assiste a TV, tem exorcistas por aí que eles fazem entrevista aos demônios. Jesus não está fazendo entrevista. O que Marcos está fazendo aqui é demonstrar que Jesus pergunta o nome daquele demônio porque ele quer mostrar duas coisas: a profundidade do alcance de Satanás na vida daquele homem, de que ele é dominado não somente por mas por uma legião, e ao mesmo tempo, simultaneamente, demonstrar o poder que Jesus tem sobre as forças do mal. Ele foi expulsar não um demônio de um homem, ele foi expulsar uma legião que dominava o mundo. Amém, irmãos? Ele não foi mudar a vida de alguém que tinha a vida meio torta.
Ele foi mudar a vida de alguém que tinha toda a sua vida controlada pelos demônios. E eles reconhecem, portanto, diante de Jesus, que Ele é aquele que tem poder para trazer a destruição final. Eu quero ler alguns textos com vocês para vocês verem isso. Por exemplo, Marcos aqui também, capítulo 1, no versículo 21. Nós vemos Jesus curando o endemoniado aqui em Cafarnaum. Né? Jesus está em Cafarnaum, chega, foi ensinar na sinagoga, e lá no versículo 24 diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para nos destruir. Ou seja, a noção que eles têm é que quando o Messias viesse, ele viria para trazer a destruição dos demônios. Eles não sabem se é hoje ou se é amanhã, mas Jesus já está presente. Então a pergunta deles é essa: vieste aqui para nos destruir? Eles pedem para ir não para o abismo. Eles dizem assim, Senhor, nos deixa ficar aqui. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 31, o pedido deles é: não nos precipita, não nos deixa ir para o abismo. E o abismo não é o mar da Galileia, o abismo é o lago de fogo, que tem lá Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, por favor, capítulo 20. Lá no finalzinho, botar na última página da Bíblia, é só voltar um pouquinho, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelo século dos séculos. Então aqueles que atormentavam o homem dia e noite, na presença de Jesus temem, porque sabe que Jesus é aquele que tem nas suas mãos o poder de fazê-los atormentar. Por isso, não nos atormentes. Agora você entende qual a posição deles diante de Jesus: uma posição de medo, uma posição de temor. Nós temos aqui uma condição então interessante, né? Eles estão com medo do juízo final, pedem a Jesus para deixá-los ali mais um pouco, não porque eles são demônios geográficos, tá, irmãos? Porque tem gente que pega esse texto e lê e diz assim, tem o demônio que habita a casa mal assombrada, né? Tem uma região ali que Satanás é rei, tem demônios que... Tipo, a Bíblia, meus irmãos, ela não nos ensina. A Bíblia não tem uma demonologia muito desenvolvida. A Bíblia não foi escrita para você ficar pesquisando e estudar sobre os demônios. A Bíblia foi escrita para você encontrar a salvação em Jesus Cristo, amém? Porque você pode ler aqui, então eles habitam ali os sepulcros, eles querem ficar ali, não querem sair dali, mas veja, não é essa figura. A figura principal é: não nos lança no lago de fogo e enxofre, não nos leva para a destruição agora, nos deixa ficar aqui mais algum tempo, não nos deixa sair do país, amém? E a terceira parte, não queria sair daí, João, e a terceira parte da gente, meus irmãos, do versículo 11 ao 17, nós já vimos um homem digno de pena, nós já vimos demônios rendidos, mas agora nós vamos ver porcos e a cegueira dos homens. Vamos ver. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, no monte. E os demônios rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram estas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Veja bem, irmãos, naquela terra gentia havia criação de porcos, que é outro sinal de impureza. Os demônios desesperados pedem para entrar neles. Jesus permite, pode ir. O que dá dó, o que dá a entender, é que os espíritos imundos não entendem o propósito de Jesus. Então, Jesus, tu vieste nos acabar com a gente?
Eles não sabem que Jesus está vindo ali trazer redenção. Eles pensam que Jesus vem trazer juízo, vem esmagar a cabeça da serpente. Então, o que dá a entender é que diante disso eles pedem: olha, não nos esmaga agora, nos permite ir para aqueles porcos ali, não nos joga no abismo. O pedido deles é esse. Então, olha, nós queremos alternativas à destruição, então os porcos servem, entendeu? Nós queremos alternativa, não nos destruir agora, não nos destrói agora, nos manda para aqueles porcos ali, eles servem, nos manda para a manada, 2.000 porcos servem. Só que esses porcos correm ao mar e se afogam. E isso não é por acaso, irmãos. Jesus, quando concede o pedido deles, não é uma tolerância para dizer sim, vocês não serão destruídos. Quando Jesus permite eles irem para os porcos, Jesus reforça a imagem, ele traz um prenúncio: vocês vão ter um juízo de serem jogados num lago, tal qual agora vocês vão ser lançados no lago do mar da Galileia. Ou seja, o destino futuro dos demônios é o destino presente daqueles porcos. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Mas os porqueiros, preste atenção nisso, os porqueiros, eles não veem um homem liberto. Os porqueiros, eles não veem o espírito imundo que foi exorcizado. Eles não veem Jesus. A única coisa que os porqueiros veem são os seus porcos que caíram no lago. O tesouro que eles perderam. Por isso que a gente deve ter cuidado com as riquezas. A gente trabalhou isso na quarta-feira em 2 Coríntios, mas as riquezas, elas nos enganam ao ponto de muitas vezes nós nos preocuparmos tanto com elas que nós não vemos Jesus, nós não vemos o que interessa, um homem que foi liberto, nós não vemos o que interessa, que Jesus trouxe salvação ao homem e nos preocupamos somente com aquilo que nós perdemos. Por isso que muita gente não pode seguir Jesus. Jesus fala dos avarentos, por quê? Porque os avarentos, quando estão diante de Jesus, eles só olham para aquilo que vão perder. Se eu seguir Jesus, eu vou perder. Porque para seguir Jesus a gente vai ter que negar muita coisa, não é verdade? E aqueles homens porqueiros, quando eles veem Jesus libertar o homem da sua maldição, a única coisa que eles enxergam não é o que Jesus fez, mas aquilo que eles perderam. Perdemos porcos. Então nós queremos que o Senhor vá embora. Os porcos são mais importantes do que a vida daquele homem. Meus irmãos, eles correm à cidade e os moradores vêm curiosos, diz aqui o texto da gente no versículo 14, né? Os que cuidavam de porcos fugiam e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. Por falar em curiosidade, olha que interessante, é o primeiro texto em que quem sai para anunciar não é quem recebeu o milagre, né? As pessoas recebiam alguma coisa de Jesus, Jesus falava, não anuncia, mas mesmo assim a pessoa corria e anunciava, mas quem corre aqui de pronto para falar são os que perderam os porcos. Eles veem tudo, correm para a cidade, falam sobre o que aconteceu, e aí de repente quando eles voltam com os moradores, eles encontram quem? Eles encontram o homem endemoniado, transformado. Só que a reação deles não é de admiração, a reação deles é de medo. Eu quero que você note isso de forma muito especial, meus irmãos, porque quando Jesus se encontra com os demônios, quem tem medo de Jesus são os demônios. O homem suplica para ser salvo. Mas tem outra figura de pessoas que têm medo de Jesus e do seu poder. Quem são? São os discípulos lá no barco, né? Eles têm medo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora os porqueiros também têm medo, reagem igual os demônios. Veja que cegueira, meus irmãos. O homem está aos pés de Jesus, vestido, tranquilo, em perfeito juízo. Mas o que eles veem? Jesus está aí, foi o que precipitou os nossos porcos no abismo. Temos medo, vai que ele manda a gente se precipitar também, ou alguma coisa assim, né? Nós queremos que ele vá embora. O medo deles é uma reação natural ao poder de Jesus. Quando eles experimentam a presença de Jesus, eles temem. No Evangelho de Marcos, muitos já temeram, não é verdade? Lembra? Capítulo 1, 2, 3, muita gente estava diante de Jesus e todos se admiravam, e todos se maravilhavam.
Aqui ele opta isso, colocar medo como um medo, guardando a pergunta, quem é este? Então, ao invés de ter uma pergunta verbal, né, quem é este? Essa pergunta está incontida na reação dos homens. Nós temos medo do que aconteceu, temos medo de você, vai embora. Então, a pergunta a ser trabalhada é quem é este? Quem é este que subjuga aquele que ninguém poderia conter? Já tentamos amarrá-lo, quem é esse que o desamarrou? Já tentamos prendê-lo, quem é esse que o libertou? Quem é esse que os espíritos imundos o obedecem? Quem é este que traz esperança àquele que ninguém podia lhe trazer vida, ninguém podia lhe trazer alívio ao sofrimento? E a resposta que fica aqui, meus irmãos, é que esse rei é o rei que confronta. A presença de Jesus confronta. Essa presença de Jesus é a que muitos querem evitar. A gente tem um pensamento ingênuo que quando Jesus se revela, todo mundo vai querer o quê? Abraçá-lo, tê-lo. Não, muitos vão ficar com medo, porque não querem se sujeitar, porque não querem perder, porque não querem abandonar, tem coisas que querem manter. Então eles olham para Jesus, e quando Jesus se revela, sendo poderoso, a resposta é, a pergunta é quem é este, né? Ele é o rei, mas é o rei que afronta. Vai embora. E a última figura que nós temos aqui em Marcos é a figura do homem digno. Do homem digno e enviado. Vamos ler, versículo 15 a 20. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, essa descrição é linda, né, irmãos? Sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar que Jesus se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, Jesus estava indo embora, entrando no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhar, que é um sinal do discipulado. Lembra? Marcos já abriu o tema do discipulado, e agora ele está mostrando de novo, ser discípulo é seguir o mestre, mas existe algo curioso, algo diferente agora. Ele vai lá até o barco e pede, aqui não está registrado, mas provavelmente ele chegou no barco e disse assim, Senhor, eu posso ir contigo e com os 12? Eu posso ir contigo e com os demais que estão nos barcos? Lembra que tinha outros barcos acompanhando? Aí a reação de Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse, vai para casa. Outra curiosidade, né? Outra coisa interessante, porque Jesus agora, até então, quando aconteceu um milagre, o que é que ele dizia? Vai embora e não fala para ninguém. Não fala não, era o silêncio messiânico, mas o silêncio messiânico está sendo rompido. E Jesus diz, olha, vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez contigo e teve misericórdia. E ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e a todos se admiravam. Meus irmãos, quando os homens chegam lá, eles encontram o mesmo, mas outro homem. É o mesmo homem de outrora, que estava nos sepulcros, mas ao mesmo tempo é outro homem, porque não é o mesmo homem que estava nos sepulcros. O homem antes andando nos túmulos, agora está sentado, é a descrição. O homem que antes andava nu, agora está vestido. O homem que antes estava atormentado, endemoniado, agora está em perfeito juízo. O homem que antes estava solitário, agora está aos pés de Jesus. É um homem que ganha a presença de Jesus de presente. Precisamos valorizar isso. Nós temos algo, meus irmãos, que é incomparável, que é a presença de Jesus conosco, e é isso que agora aquele homem tem. Ele não tem os demônios habitando dentro dele, ele tem a presença de Jesus diante dele. Veja, ele não é mais um endemoniado, amém? É um homem. Simplesmente um homem restaurado, né? Era um endemoniado? Era, mas era, não é mais. Meus irmãos, a semelhança com o texto da tempestade é muito grande. Quando Jesus acalma a tempestade, chegou a bonança. Quando Jesus expulsa o demônio naquele homem, chegou enfim a bonança, a calmaria. O homem mudado, movido agora pela sua própria vontade, se antes havia dúvida se a vontade era dele ou era dos demônios de se prostrar diante de Jesus, agora é claro, ele movido pela sua própria vontade, ele vai lá para Jesus
e suplica: Senhor, eu posso ir contigo? Não é que ele não pede para Jesus não ir embora, né? Jesus, fica aqui comigo, não. Jesus, tu precisa ir? Então deixa eu ir contigo. Eu quero ir para onde o Senhor vai. Sou um discípulo teu agora. E o discípulo segue Jesus, mas a resposta de Jesus é incrível. Jesus tem outro plano para ele. Olha, vai para tua casa, vai para os teus, vai lá para a tua família e anuncia o que o Senhor fez. Pastor, eu não sei evangelizar, pois leia a sua Bíblia, porque ela ensina bem direitinho, ó. Vai para casa, para a tua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Pastor, eu não sei evangelizar. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis o quê? Tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Se você souber falar o que Jesus fez na sua vida, eu acho que você já sabe evangelizar. Agora, se diante de Jesus e diante dos outros você não sabe falar o que Jesus fez na sua vida, aí é complicado, né? Aí está complicado. Meus irmãos, esse homem mudado obedece, né? Eles falam, vai lá, prega. Não, por favor, não. Ele vai lá e obedece. Ele prega, ele proclama a compaixão de Jesus naquela terra gentia, em Decápolis, e todos, diz aqui o texto, final do versículo 20, todos se admiravam. Esse homem é um espelho para nós, irmãos. Do sepulcro a um missionário, de perdido a um homem digno, de endemoniado, desumanizado, porque é isso que Satanás faz. É isso que o pecado faz com a gente, irmãos. Ele nos desumaniza. Jesus, quando ele está na nossa vida, ele não nos torna super-humanos, ele nos torna um simples homem, mas um homem que nós deveríamos ser, a mulher que nós deveríamos ser. A pergunta então que permanece no final, quem é este homem, ela muda para quem é este que transforma alguém assim? Quem é este que muda vidas assim? É a pergunta que as pessoas têm que fazer acerca da sua vida, amém? Quem é este que mudou fulano? Porque uma das crenças que temos por aí é que as pessoas não mudam. Não mudam mesmo não. Jesus é quem muda as pessoas, e é essa a resposta que surge aqui. É o rei que não somente liberta, é o rei que reescreve histórias, é o rei que muda a vida das pessoas e as comissiona a anunciar o evangelho. Vamos para algumas aplicações. Primeira aplicação que eu quero fazer com os irmãos é: reconheça o rei além dos demônios. Reconheça o rei além dos demônios. As escrituras, meus irmãos, nos ensinam, nos conclamam a fazer mais do que os demônios fazem, e não somente acreditar na existência de Deus. Leia comigo, por favor, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Creis que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Ou seja, crer em Deus não é suficiente. A Bíblia não te chama a crer em Deus. Crer em Deus deveria ser algo natural, algo evidente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Os céus proclamam a glória de Deus. Negar isso é que é burrice, estupidez, tolice, cegueira. Portanto, a Bíblia não quer que você creia em Deus. A Bíblia quer que você confesse que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, mas ela não quer que você também pare por aí, porque isso até os demônios fazem. O que veio fazer aqui Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Meus queridos irmãos, até os demônios reconhecem a identidade de Jesus. Até os demônios creem que Deus existe. E o que nos deixa assim assustados, mas não com um ar de altivez, porque nós também somos assim, ou éramos assim, é que muita gente, de forma surpreendente, faz menos do que os demônios fazem.
que nem acreditam que Deus é um só e que existe e que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Negam a origem de Jesus e negam a identidade de Jesus. Por isso a primeira aplicação que eu quero fazer na sua vida, na minha vida, para tantos mais, meus irmãos, é que nós precisamos crer nele e entregar a nossa vida a ele, amém? Nós precisamos fazer mais do que os demônios, não somente crer que Deus existe e saber o título de Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, mas nos render, em arrependimento, buscar Jesus, responder à pergunta, quem é Jesus para você? Como é? Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, Ele é o Filho do Deus Altíssimo e Ele entrou na minha vida, e Ele transformou a minha vida. Ele é um profeta, Ele é um rei, Ele é um mestre, mas Ele é aquele que é capaz de transformar a minha história, que trouxe redenção, que trouxe salvação. Por isso, não faça menos do que os demônios. Hoje, prostre-se, confesse, creia Jesus como Senhor. Amém, irmãos? Quero fazer uma segunda aplicação aqui. Que em Jesus surgem novas criaturas pela cruz. Esse texto aqui é isso. É um texto de uma vida que foi totalmente mudada, e mudada por aquele que veio para morrer e ressuscitar, não somente para perdoar os nossos pecados, porque essa resposta está certa, mas ela é insuficiente. Ele veio para morrer e ressuscitar para perdoar os nossos pecados, mas também para mudar a minha vida, me dar uma nova vida. Jesus faz de nós novas criaturas, e esse é o ponto. Que Jesus não veio para morrer e ressuscitar por alguém que não vai ser transformado. Ele veio morrer e ressuscitar para transformar a vida de pessoas. Não é possível que tenhamos um contato verdadeiro com Jesus e a nossa vida continue da mesma forma. Às vezes nós queremos ser apenas um simples homem. E a gente precisa entender que essa é exatamente a transformação que vem da cruz. Né? Às vezes a gente tem a figura de que o que é um crente? Um que é um crente ungido. A nossa figura às vezes é de alguém que quase que levita, né? Tipo assim, alguém de poderes e tal, é o super crente, né? Mas quando Jesus transforma a vida desse homem, Ele transforma esse homem em um simples homem. Ele é extraordinariamente um homem simples, superlativamente um homem normal. Alguém que não é notado por algo grave. Alguém que não é notado por episódios vexatórios. Alguém que é notado por algo trágico. Ele é notado por alguém que está sentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Ele passa a ser notado agora apenas como alguém que vive uma vida simples. Meus irmãos, eu creio que de modos diferentes a gente tem algo parecido com o endemoniado, Geraseno. Porque, como eu falei, em níveis diferentes, todos nós experimentamos coisas pelas quais nós nos envergonhávamos. Coisas pelas quais nós não queríamos mais ser identificados. Ah, você é o fulano que fez aquilo. Você é o fulano que passou por isso. Você é o fulano que teve tal coisa. Se despir dessa velha identidade para ter uma nova identidade. E é isso que Cristo traz pela cruz, onde todos nós somos um antes. Nossos pecados, nossas vergonhas, nossas cadeias que nos prendiam, elas na cruz foram abolidas. Na cruz, Jesus nos transforma em alguém que era e não é mais. Amém, irmãos? 2 Coríntios fala um pouco sobre isso, capítulo 5, versículo 7. Um texto que nós já expomos aqui. Porque vivemos pela fé e não pelo que... versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e surgiram novas coisas. Quem está em Cristo é nova
criação. Então quem está em Cristo tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Quem se encontra com Cristo perde a identidade que tinha antes, encontra uma nova. Esse é um dos grandes trunfos da cruz, meus irmãos, que Jesus não é somente aquele que perdoa, Jesus é aquele que nos torna novos. O seu ministério em nós não implica apenas em morrer e ressuscitar para que sejamos perdoados, mas também para que sejamos novas criaturas pela ressurreição. Tem uma entrevista por aí que pergunta, né? E a maioria dos evangélicos responde assim: o que é o evangelho? Você crê em Jesus? O que é o evangelho? O evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados. Está certo, mas não está completo. Porque a Bíblia ensina que ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, mas inclui isso, para nos tornar novas criaturas, que vão caminhar em santidade, vão caminhar com uma nova esperança, com um novo propósito, com uma nova vida, com novas ordenanças. Essas novas criaturas são extraordinariamente simples, como nós falamos. Há algo no passado delas que ficou para trás, e essa nova vida agora é uma nova vida demasiadamente simples. Tem um autor inglês que ele diz assim, né? Não há nada mais extraordinário nessa vida do que um homem simples, uma mulher simples, com seus filhos simples, morando numa casa simples. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que Deus, quando traz o Espírito Santo para nós, Ele vai nos transformar em um homem melhor, em uma mulher melhor, em um pai melhor, em um filho melhor, não perfeitos, mas que andam agora com um propósito, vivendo, cuidando, guardando as coisas diante da cruz, ao espelho da cruz. E é isso que esse homem experimenta. Esse homem experimenta uma vida que ele deixou para trás, que Jesus deixou para trás, e que dá ele uma nova vida. Olha, tu quer me seguir? Deixa eu te dar uma nova vida. Vai e conta tudo o que o Senhor fez por ti. Precisamos entregar a Ele o nosso passado. Precisamos deixar e viver essa vida, que é uma vida de um simples homem. Viver conforme as suas ordenanças. Amém, irmãos? A pergunta que suscitará sempre, quando você experimentar a vida de uma simples pessoa, de um simples homem, é: quem fez isso? Quem fez isso? O mundo às vezes espera que a sua vida, como eu falei, seja de um super crente, né? Mas ele não vai perguntar quem fez isso na sua vida por você ser um super crente, não. Quando ele tomar um café lá na sua casa, quem foi que transformou esse lar e agora tem um lar de paz? Quem que transformou? Ele falava de uma forma diferente, né? Os teus gostos desse mundo, os teus prazeres nesse mundo eram diferentes. Quem fez isso? Quem te tornou numa pessoa extraordinariamente simples? Vamos para a próxima aplicação, meus irmãos. Que Jesus é o centro das nossas vidas. Olha como esse texto é incrível. Em todas as narrativas, tem uma pessoa que é central e superior: Jesus. É um texto que começa assim no título na minha Bíblia, né? O endemoniado Gerazeno. Tá certo, é o título, tem que organizar, né? Mas quem é o centro do texto? Não é o endemoniado, não são os demônios, não são os porcos, não são os moradores de Decápolis. É o tempo todo Jesus. Ele está incansavelmente cumprindo a vontade do Pai. Ele saiu do mar, da tempestade, e agora chegou uma nova tempestade, expulsão demoníaca. Ele sai de Cafarnaum e vai para Galileia. Ele sai de Cafarnaum e vai para Genezaré, para Gadara, né, para aquela região. Aí ele chega, o endemoniado corre, e é diante dele que os espíritos imundos se curvam. É na presença de Jesus que os espíritos temem. É na ordem de Jesus que os espíritos estremecem. É Ele que permite que os espíritos entrem nos porcos. É Ele que é temido pelos homens. É Ele que entrega uma nova vida e faz uma nova história. Meus irmãos, e há algo belo nisso para nós. Você pode pensar: Filipe, o que é que tem a ver ser bom para nós que nós não sejamos os protagonistas das nossas vidas? Não é isso que o humanismo faz, né? Não é isso que o mundo diz para você: você tem que tomar as rédeas da sua vida, você tem que ser o protagonista da sua história. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a coisa mais bonita na nossa vida é quando Jesus é o protagonista da nossa vida.
Porque nós sempre teremos protagonistas opressores. Se nós não tivermos Jesus como protagonista das nossas vidas, nós vamos sempre ter protagonistas insuficientes. Nós mesmos somos insuficientes para nós, amém? Até agora nós já aprendemos isso de forma clara. Nós não podemos conter a nossa própria vida. Os outros, se forem os protagonistas das nossas vidas, também vão ser opressores. Se seu marido for o protagonista da sua vida, se os seus filhos forem os protagonistas da sua vida, se o seu trabalho for o protagonista da sua vida, a sua vida também vai ser uma vida oprimida. Se Satanás, se os demônios forem os protagonistas das suas vidas, vocês também vão ser oprimidos. Mas quando nós nos encontramos com aquele que é o Senhor, em arrependimento e graça, a nossa vida não é diminuída, a nossa vida é resgatada e dignificada. Jesus, seu protagonista na nossa vida, não é que ele vai destruir a nossa vida, vai eliminar, vai nos apagar, não, meus irmãos. Eu gosto do Senhor dos Anéis por causa disso. Lá nos Seus Anéis, na história, tem uma figura, eu não preciso dizer muito para vocês, mas existem duas figuras interessantes. Que o mal, quando ele aparece, ele diminui tudo para se engrandecer. Mas quando o bem aparece, ele eleva consigo tudo o que está ao redor, ele valoriza o que está ao redor. Jesus, ele não veio apagar a nossa identidade, ele veio nos dar uma nova vida, ele veio nos dar uma nova história, uma vida dignificada. Aquele homem, agora um homem simples, ainda que todos possam dizer que ele não é um simples homem, porque o que torna a vida dele diferente é que ele teve a vida dele transformada por Jesus. Ele está restaurado, ele tem agora um novo propósito de vida, anunciar aquele que teve compaixão dele e contar sobre as suas obras. Aquele que foi glorificado, glorificará a muitos. Aquele que foi ressuscitado, ressuscitará a muitos. Sua glória não vem pelo rebaixamento dos outros, dos seus, mas ele dignifica os seus. Essa aplicação eu quero que você lembre isso, que Jesus é o centro da sua vida, e isso é ótimo para você, isso é ótimo para nós. Jesus é o centro, seu protagonista. Por último, meus irmãos, Jesus está conosco quando anunciamos o seu senhorio. Amém? Aquele homem, ele queria continuar a seguir Jesus. Qual é a vontade dele? Senhor, eu quero continuar contigo, deixa. Qual é a resposta de Jesus? Não deixa. Porque Jesus tinha planos de transformá-lo em um missionário. Mas isso não significa que, sendo um missionário, ele vai viver distante e ausente de Jesus. Pelo contrário, algo que Jesus vai nos ensinar é que aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus são aqueles que têm para sempre a sua companhia. Você poderia ler esse texto e pensar assim, o homem quer seguir Jesus, e a opção que Jesus tem para ele é, não, você não vai andar mais comigo, porque eu quero que você vá. Mas quando Jesus manda ele ir, a resposta que Jesus tem para ele é exatamente, não, quando você for, eu vou contigo. Olha Mateus capítulo 28 comigo. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Concorda que aqui é uma vida missionária? Aí ele vai terminar, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos... Ou seja, na grande comissão Jesus ensina que a presença de Jesus anuncia o Evangelho. Isso é a realidade na vida do endemoniado Gerazim. Quando Jesus dá para ele a alternativa de ser comissionado a pregar, Jesus não está dizendo, olha, você vai viver sem mim. Pelo contrário, quando você sair para anunciar o meu Evangelho, aquilo que Deus fez por ti, eu estou te acompanhando. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Talvez a sua falta de Jesus seja falta de anúncio. Talvez a sua falta de Jesus
seja falta de proclamação, porque ele acompanha aqueles a quem ele comissiona. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar.